AgroResenha Podcast apresenta Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Um oferecimento de Scadiagro, o software de gestão feito para o produtor rural. E aí, pessoa! Estamos começando mais um episódio aqui dessa série sobre gestão rural, que é esse tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da Scadiagro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E novamente aqui conosco, nosso querido Hugo Monteiro da Cunha, consultor contábil e tributário, professor de direito tributário também e planejamento tributário lá na Universidade Católica de Pelotas, possui graduação em ciências contábeis pela UCPEL, onde também possui especialização em direito tributário e especialização em gestão do agronegócio pela ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Hugão, muito obrigado por participar aqui com a gente de novo, cara. Seja muito bem-vindo ao podcast Gestão Rural. Fala, gurizada. Prazer todo meu. Foi muito bom aquele outro episódio. Espero que esse aqui a gente consiga tirar bastante dúvida aí dos produtores. É isso aí, cara. E vamos colocar o dedo na ferida aí de um monte de gente, né? Fique sabendo aí. Meu Deus. Gabriel e Jonas, como é que vocês estão, meus amigos? Não tão bem como tu, né, japonês? Mas estamos aí, estamos levando. Não como você, mas gostaria, né, Gabriel Martins? Sempre um problema, né? E aí, Jonas, como é que tá, caralho? Fala, pessoal. Tudo tranquilo. Firmes. Bom demais, bom demais. Bom, turma, nós estamos trazendo aqui, mais uma vez, nós estamos chegando aí, mais um imposto de renda, e aí trouxemos aqui o Hugo, novamente, um assunto super agradável para a gente conversar, né, Hugo? Mas o Hugo participou lá em 2020 do episódio número 10, e agora ele retorna no episódio número 28 desse querido podcast que vos fala. E, Hugão, eu sei que você já contou sua história pra gente lá, mas acho que em 2 anos algumas coisas já aconteceram, né, cara? Conta um pouquinho aí, o que tem de novo aí na sua vida pra nós, cara? Cara, 2 anos que passaram rápido, né? Parece que foi ontem que a gente gravou, mas mudou bastante coisa, né? Eu tava naquele nosso episódio lá numa transição ali de carreira, né? Pensava que eu ia ter, tava bem cansado, achava que eu ia ter um ano sabático, que eu precisava me reencontrar, achar um novo modelo. E aí, um dia parado, no outro dia eu lancei o livro, logo em seguida a gente gravou aquele episódio, então foi um episódio bem importante que me fez já seguir. Eu vi, olha, vamos tocar, eu quero ir, é isso aí mesmo que eu vou, já descansei bastante, um dia foi suficiente. E aí, desde lá, eu tô aí, trabalhando com essa parte de gestão tributária, focando muito na profissionalização dos produtores, sucessão, governança, com a minha sócia lá, Marielle Bife. Tem um livro novo chegando, bastante curso, aula, palestra, é isso aí. Mais ou menos, resumindo, foi um marco ali. Nós nos encontramos recentemente lá, você foi dar uma palestra lá em Rondonópolis, a gente se encontrou, fomos juntos de Cuiabá para Rondonópolis, né, cara? Exatamente. Fizemos lá os painéis juntos, foi bem legal aquele evento também. Exatamente. Muito bem, cara. E, Hugão, pra gente começar aqui, de fato, né, cara, a gente trocar uma ideia, você comentou aí que lá em 2020, naquele episódio fatídico, número 10, inclusive a gente fez até lançamento do seu livro, fizemos um negócio lá no Instagram do AgroResenha, né, cara? Você lançou a sua primeira edição, que é o novo guia da gestão rural. Só que agora, pouquíssimo tempo, você lançou a segunda edição, né, cara? Conta pra gente aí, o que tem de novo nesse guia da gestão rural que você lançou agora, essa segunda edição, meu? Cara, tem bastante coisa nova nesse livro, né? Então, primeiro agora ele tá pela editora Atlas, né, que é a maior editora aí do país, e eu acrescentei bastante coisa nele. Então, senti a falta ali de alguns conceitos econômicos na parte de gestão econômica e financeira, acrescentei. Fiz uma montagem didática ali das principais ferramentas de gestão, então, ensinando ali de passo a passo o produtor a fazer um balanço, um DRE, o fluxo de caixa. Então, a parte da gestão econômica e financeira foi a que mais teve incrementos, né? Tem todas aquelas atualizações pertinentes, que todo ano um livro vai ter uma edição,
tem também na parte tributária algumas atualizações, mas nessa parte aí da gestão econômica e financeira é a principal. Tem uma parte também de imposto na venda de fazendas, né, de ganho de capital, que faltava também naquele livro, mas o propósito foi mantido. Então, foi também uma das coisas que a editora pediu para manter aquele propósito, de ter aquela linguagem simples, direta com o produtor. Então, é um livro muito na mesma linha, é o mesmo livro, mas com muito mais conteúdo, e também tem uma planilha. Quem comprar o livro vai ter acesso a essa planilha para fazer o controle gerencial de uma propriedade rural. Então, aquele cara que quer dar o primeiro passo antes de chegar lá num software, ele pode também usar essa planilha para chegar nessas ferramentas. Então, a expectativa agora é grande, né? Naquela foi bem despretensiosa, vendeu muito bem o livro. Espero aí que tenha também uma boa aceitação para essa segunda edição. Estou bem esperançoso. Legal, cara. Show de bola. Interessante, naquela ocasião lá, a gente fez o sorteio e tudo mais, né, cara? O pessoal se interessou bastante e só o fato de você estar rodando aí o Brasil, fazendo palestra e tudo mais, né, cara? Isso só prova que, de fato, esse é um assunto que, cara, as pessoas buscam cada vez mais e vai ser determinante para a continuidade dessa galera no campo aí, né, cara? Perfeito, cara. E principalmente essa parte tributária, né, que a gente viu, sempre brinca que é algo que o produtor adora ouvir, né, falar de imposto de renda. São temas muito complexos ali, mas que com algumas coisinhas, umas mudanças pequenas ali, o produtor consegue economia com segurança, e o livro passa muito disso, né? Uhum. Legal. Aproveitando o gancho aí, Hugo, que tu entrou nesse assunto bom, assim, né? Como o japonês falou lá, que é tipo o Super Bowl lá nos Estados Unidos. Então, é o momento mais aguardado aqui é o imposto de renda. Eu acho que a turma gostaria que fosse igual a Copa do Mundo, né? Que fosse só de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos, é legal. Mas então, assim, aproveitando que a gente está chegando nesse momento aí, a semana passada, eu acho, né, que saiu uma instrução normativa aí já prorrogando a entrega, né, do imposto de renda para o final de maio. A gente vai ter um tempo a mais aí para falar mais e para conseguir orientar mais o pessoal. Então, aproveitando esse gancho aí que tu já falou aí de imposto de renda, o que a gente tem aí, Hugo, de alteração no arquivo para esse ano? Assim, o que tem de alteração para 2022 na entrega dessas obrigações fiscais aí, essas obrigações da Receita? Todo ano a gente fica esperando, né, Gabriel, essas mudanças, e se pensa na atualização da tabela progressiva, obrigatoriedades, isso tudo vem há alguns anos já sem mudança, né? Esse ano parecia ser um ano da mesma forma, né, que a grande mudança seria o adiamento, que agora já nem é mudança, faz 3 anos que a gente tem adiamento de imposto, né, que não era tão comum, mas acabou que no programa mesmo, não na instrução normativa, vieram algumas mudanças que impactam muito o produtor rural. Por exemplo, a primeira mudança delas é lá nos dados do imóvel explorado. Então, antes era só colocar qual era o tipo, né, de contrato que se tinha, qual era a exploração da terra, e agora precisa colocar, se for parceria, se tiver um percentual lá de menos do que 100%, vai ter que informar todo mundo que participa junto naquele imóvel. Ou seja, vai ficar igual lá no livro Caixa Digital. Eu tenho que informar os participantes, eu vou colocar quem está comigo naquela parceria dentro do próprio imposto de renda, que é uma forma que a Receita vai ter a mais de cruzar lá com o livro Caixa, né, para achar inconsistência. Então, essa é uma mudança simples, mas que tem que ter bastante atenção lá quando for preencher. A outra é nos bens da atividade rural. Essa vai dar bastante confusão, porque até a declaração passada, os bens da atividade rural eles só eram informados com valor no ano da aquisição daqueles bens. E aí agora tem uma mudança que está lá, direto no programa também, na seção de ajuda lá dentro do software que está essa nova instrução. Eu vou ter que colocar quanto esse bem da atividade rural valia no final do ano anterior e quanto ele está valendo em 31/12/2021, o valor dele. Então vai ficar que nem lá nos bens urbanos, que nem no apartamento, numa casa, num carro, fora dessa declaração da atividade rural. Isso também tem que ter muita atenção, porque pode ter, né, por mais que
que já houvesse a obrigação de estar lá no histórico do bem e o valor dele, né, por quanto foi adquirido, quantas parcelas pagas. A gente sabe que tem algumas declarações que não consta valor nenhum, e aí vai ser um problema, o contador vai ter que ir atrás do produtor, o produtor também tem que se preparar para buscar essas informações, que é uma nova informação que vai dar uma burocracia grande. E a última mudança é também nas dívidas da atividade rural, que a partir desse ano vai ter que constar lá quanto que foi pago dentro do ano, também que nem era lá nas dívidas urbanas. Então, a grande mudança é que parece que o fisco está dando um olhar maior para esses campos aqui que podiam ser um pouco negligenciados, né? Então, as dívidas da atividade rural só colocava saldo anterior e saldo final, agora tem que colocar quanto se pagou no ano também, para dar mais informação para cruzamento. E essa parte dos parceiros, né, de quem explora junto e ter o CPF de cada um, vai interferir bastante também na fiscalização, porque eu vou conseguir, a Receita vai conseguir ver se aquele cara está declarando lá também, se está sendo informado corretamente quando for arrendamento, vai ter o CPF também da pessoa, se vai estar lá informado. Então, vai ser, além do livro Caixa Digital, também na própria declaração. Então, aqueles que não estão obrigados têm uma informação a mais, e os que estão têm uma fonte de cruzamento a mais da Receita para buscar essas inconsistências. Então, são mudanças sutis ali, são mudanças de preenchimento, mas eu acho que destaco isso, que o produtor e os contadores têm que ter muita atenção nisso, porque a Receita não muda nada à toa, né? Alguma coisa ela está querendo aqui, alguma informação, desconfio até do que seja, mas ela está buscando, então, atenção nesse preenchimento aqui para não cometer equívocos. Hein, Hugo, uma especulaçãozinha agora aqui, tá? Outro dia eu acho que eu até troquei uma ideia contigo a respeito disso aí. Pegando a informação que tu trouxe ali, que a Receita está solicitando agora ali o preenchimento de alguns campos e colocar valor em alguns campos que igual no LCDPR, né? Tu falou assim. Tu acha que em algum momento a Receita vai, tipo, cara, a partir de X, da data X, ou enfim, vai começar a diminuir demais esse teto, né? Porque hoje existe um teto que tu não entrega o LCDPR, né? Hoje é 4.800.000. Eu especulava que cairia até 3.600.000, que é o teto já do Simples, que é 3.600. Isso. O teto do Simples é 4.800 hoje já. É 4.800 hoje. Isso. Ele chegou no teto do Simples aí. Me diz uma coisa, será que não vai chegar um momento aí, que não é muito longe, de eles derrubar isso aí? E seguinte, ó, a partir de agora, o LCDPR é a declaração de imposto de renda rural. Será que não vai acontecer isso? Porque eles estão começando a equiparar essas coisas aí, né, cara? Tipo, isso aí que tu falou, ó, isso aqui lá no LCDPR já pediu, agora estão pedindo no imposto de renda. Será que não tá tendo uma... Eu tenho algumas teorias também, essa tua é bem interessante, né? Eu acredito que pode ser um lado, a gente não sabe, né, para onde quer se chegar. O que se sabe é que a atividade rural tem movimentações grandes, né, para a informalidade que tem hoje. Então, o livro Caixa Digital ele já veio para combater essa informalidade, e hoje eu acho que só não se faz algo do tipo, né? Todo mundo está obrigado ao livro Caixa, porque tu sabe que a maioria não ia ter condição de entregar, né? A gente viu aí na Operação Declarar Grãos aqui no Rio Grande do Sul que tinha municípios lá que era 90% dos produtores que estavam obrigados nem informavam a declaração do imposto de renda. Então, tu imagina o LCDPR, que é muito mais complexo, né? Mas ainda acho também que por eles terem, né, largado lá com 3.600.000 e ter subido para 4.800 depois, né, eu acredito que vão ficar um tempo nesses 4.800, porque justamente é o limite do Simples. E a legislação hoje dá esse tratamento diferenciado para as microempresas e para os produtores rurais. Então, acho que vai ter esse tratamento diferenciado até mudar essa legislação nessa casa do 4.800. Acho que ali eles acharam o limite mais correto, né, dentro da legislação. Mas também nada impede que vá caindo esse limite para profissionalizar cada vez mais, né? Aí a gente tem que ir acompanhando. Não tem nenhum movimento atual, pelo menos eu não tenho visto. Vi que esse primeiro ano foi bem usado como um embrião, já se buscou aonde os produtores estão errando mais, não teve tanta fiscalização como a gente imaginava, pelo menos não chegou até mim,
Mas também, isso sim, né? A gente não sabe o limite, mas que a fiscalização vai cada vez mais chegar nessas inconsistências do livro caixa digital, a gente sabe que vai chegar, né? Tendo o limite 4.800 ou baixando, a gente vai ver cada vez mais aí o livro caixa digital afetando o negócio do produtor. Cara, esse teto aí de 4.800, ele já, como tu falou, ele já já varreu uma galera, porque o que aconteceu? Com essa alta das commodities, né? E também, até aqui no Rio Grande do Sul, a questão do arroz, né? A gente tem cliente que de 2020 para 2021 faturou lá 3 milhões e 100, uma coisa assim. E de 2021, né, a entrega do imposto de renda em 2021, o cara passou de quase passou de 7 milhões, cara, por causa do preço, né, do valor de soja, até do arroz. O arroz subiu um monte aqui, né, também, o ano passado e tal. Então, o pessoal que não entregaria, né, do ano passado para esse ano já vai ter que entregar. E aí tu imagina se o cara não está preparado, se o cara não tem um software, não tem... Cara, então... Tu te pega desprevenido, né? Muda um preço, lá tu passa o limite, cara, tem que voltar atrás e lançar tudo de novo. Né? É isso que eu ia falar, porque o que aconteceu? Esse exemplo aí mesmo, o cara estava preparado com ferramenta, né? Tinha o software, mas já deu um correrio tremendo. Por quê? Por causa que a gente sabe, né? Tudo que é necessário informar no LCDPR, né? Tem que informar lá fornecedor, etc. Tem um monte de informações que são necessárias para que vá correto para o arquivo. E às vezes o cara faz um gerencial lá básico, um financeiro básico, e não tem essas informações. Aí tem que reclassificar tudo. E foi nesse teto de 4.800 já foi uma corrida forte. Se eles chegam a dar uma... Gabriel, que é interessante... Uma baixada... Desculpa aí, cara, te cortar. Mas é que pode falar. A gente estava lá no evento, né? E a gente comentou justamente... Porque era um evento de pecuária, mas a gente comentou justamente isso, cara. Alguns anos atrás, a gente pegava a arroba do boi a R$90 e era, assim, absurdo. Agora a arroba do boi tá 300 aqui em Mato Grosso, 300 e tanto. Olha só, praticamente multiplicou por 3 a renda do cara em pouquíssimo tempo, né? E a gente sabe que a pecuária ainda a grande maioria ainda não tem tantos controles como na agricultura, que tem um pessoal que tem um pouquinho mais, ainda que precisam melhorar, mas ainda tem um pouquinho mais. Então, vai pegar praticamente todos os bens, né? Todos os produtores de todas as culturas, praticamente, né, cara? Com certeza. E aí, pegando agora o gancho, vou aproveitar aí, japonês, pegando esse gancho do LCDPR, que a gente acabou entrando, tu mesmo falou ali no início, né, Hugo, que da questão de estar organizado e tal, né, e aí tu sempre diz também que, assim, que é possível, no outro episódio tu falou sobre isso aí, né, que é possível a gente se planejar para o imposto de renda, fazendo essas checagens aí ao longo do ano, com contador e tal, e dependendo do nível de gestão que o produtor tem, é possível prever, né, mês a mês o imposto e ir planejando isso, né. E um outro ponto de atenção que a gente está falando aí, que é o LCDPR, que a gente já fez até um episódio inteiro falando disso, mas pensando assim, quais seriam os pontos, cara, que importantes assim que o produtor deve estar atento na hora de entregar o LCDPR, na hora de fazer o arquivo do LCDPR? Quais pontos assim que tu sugere que o cara preste atenção, porque pode ser aquela, né, cama de gato? Ótimo. A gente tem ali, né? Eu sempre digo que a gente tem muitas opções para fazer um planejamento tributário do produtor, mas ele precisa olhar para frente, né? Então foi bem colocado o que tu falou aí, o que eu sempre falei e falo aqui no episódio. Ele precisa ter, por menos organizado que seja, uma rotina de reuniões ali com o contador, para ele saber quanto que ele está pagando de imposto, para ele ter números para tomar
as decisões dele. Então, ou ele vai economizar imposto, ou ele vai conseguir postergar, ou então ele vai preparar o caixa dele para poder pagar aquele imposto lá, porque é só no ano seguinte, tem que estar preparado. Né? Visto isso, né, agora a gente está em abril. O imposto seria entregue até o dia 29, foi prorrogado mais um mês, que é bom, só que a gente não tem nada para fazer para economizar imposto agora, né? Que virou o ano, eu não tenho como comprar máquina para pagar menos imposto, eu não tenho como fazer um recebimento para entregar produto no outro ano. Essas estratégias mais comuns aí de planejamento, não tenho como mudar a estrutura, criar uma pessoa jurídica, enfim, porque já virou o ano. Só que tem alguns pontos, né? Além de ter atenção, que isso é bom do adiamento, ele dá um mês a mais para a gente conferir as informações para ver se estão corretas, para ter um LCD-PR com mais qualidade, para ter um imposto de renda também com mais qualidade. Tem alguns pontos ali que a gente ainda consegue revisar uma conta, um lançamento, e por um equívoco está pagando um imposto maior, que na verdade com esse mês a mais a gente consegue revisar e conseguir economizar de alguma forma. Né? Então até separei 10 pontos aqui que eu acho que são dicas importantes para passar, 10 pontos que o produtor pode chegar lá, sentar com o contador dele e ver como que estão esses 10 pontos. Alguns pontos ali são contas que eu, nessa experiência aí, já trabalho há mais de 10 anos com isso, eu vejo ali os pontos onde mais tem problemas, que podem dar problemas futuros numa atuação, por um equívoco, ou então ser uma conta lá que eu posso ter tido uma interpretação equivocada, que eu corrijo essa interpretação e aí eu vou ter uma redução de imposto lá a pagar. Então, o primeiro ponto, Gabriel, se tu quiser, tu vai me interrompendo aí, são 10 pontos, mas o primeiro ponto, se eu chegar no cara assim e ele me disser, eu estou pagando muito imposto, o que eu faço para reduzir? A gente falou isso no outro episódio, né? Tem esse tipo de produtor que ele chega lá em abril, agora maio, né? E vai te levar uma mala de documentos e dizer, resolve para mim que eu não quero pagar imposto. Se o cara chega assim para mim, primeiro ponto, né? O que a gente pode ver para ele? Adiantamentos. Então, os adiantamentos são um ponto relevante que a gente pode economizar já virado o ano. Então, o que eu tenho que questionar para esse cara? Tem algum recebimento que tu teve dentro de 2021, mas que tu só entregou a produção em 2022 ou só vai entregar para frente? Nesse caso, configuraria um adiantamento. Ele recebeu o dinheiro em 2021, mas ele não tem que levar a tributação em 2021. Ele vai levar a tributação quando ele realmente entregar o produto. E aí a gente tem bastante confusão, porque o contador não sabe, na maioria das vezes, se ele entregou aquele produto ou não. Então, dependendo do que está a informação na nota, ou se faltou uma informação, se foi lá pelo depósito que entrou na conta, isso pode ter sido tributado, né, levado à tributação erroneamente. E aí, só de fazer essa revisão, a gente já pode ter uma economia tributária, mesmo passando o ano. Né? Outro ponto. Esse caso aí, Hugo, ele meio que quase que se confunde com o regime de competência, né? Perfeito. Isso aí. Perfeito. Ele é uma exceção ao regime de caixa. E aí o pessoal está acostumado a enxergar tudo por regime de caixa, acha que porque recebeu ou porque pagou vai ter que declarar e não é o caso. E dá uma confusão grande. Ele está aqui na primeira da lista porque é onde dá mais confusão. O contador não tem informação total do que aconteceu, está no banco, está no caixa, vou levar a tributação porque o imposto de renda é regime de caixa, mas essa é uma exceção importante. E a outra exceção é o segundo ponto que eu sempre vou questionar esse cara para ver se tem como reduzir virado do ano, que é os bens adquiridos via financiamento bancário. Então, também, eu comprei um bem via financiamento bancário, às vezes ele não aparece na minha conta bancária. Será que o contador teve acesso à informação? Esse bem adquirido por financiamento bancário é como se eu comprasse à vista. Eu recebi o dinheiro do banco e fui lá e comprei uma máquina à vista, por exemplo. Aquela máquina entra como despesa 100% no ano que eu recebi a máquina, e não no ano que eu pago o financiamento. Será que o contador tem essa informação? Então, seria o segundo ponto que eu consigo economizar imposto com essa pergunta. O produtor, né, o gestor do negócio, sabe te dizer se ele comprou algum bem financiado. E aí ele vai também revisar lá se o contador lançou corretamente. Isso geralmente também acaba reduzindo imposto a pagar, mesmo após essa virada de ano. Outros pontos aqui, que aí são, primeiro, alguns mais simples, né, que dá bastante dúvida. Seguro da atividade rural. Se o cara levou a tributação num seguro, ou se ele levou como para deduzir despesas, pagamentos daquele seguro, né? Isso também dá bastante confusão. Sobra e perda de cooperativa dá muita confusão, é o item 4. Então, se o cara tem uma sobra da cooperativa, ela é uma receita tributável para o imposto de renda.
e ao mesmo tempo se tem uma perda lá na cooperativa, que tem alguns casos Uma que tem, despesa. tem que ser lançado como uma despesa. E te digo também, com segurança, dificilmente se coloca essas sobras e essas perdas. As sobras até mais, as perdas eu raramente vejo lá, porque é algo que tu não atenta, né? Tu pensa em despesa, em ir atrás de nota que tu não tinha tirado a tempo, e esquece que também essas perdas da cooperativa são despesas da atividade rural. O item 5, aproveitamento de prejuízo anterior, parece meio bobo, né? Mas já peguei vários casos que o cara esqueceu que tinha um prejuízo, estava quebrando cabeça lá para fechar imposto de renda e, na verdade, ele estava com resultado alto, mas vinha com prejuízo acumulado. Ou até esse prejuízo sumir de um ano para o outro numa declaração por um erro de digitação. E aí tu vai lá, tu revisa os últimos 5 anos, o cara tinha um baita de um prejuízo para aproveitar, aquele prejuízo não foi usado, sumiu por um equívoco e dá para a gente retificar para trás e aproveitar de novo. Então esse também é um ponto importante dele analisar, né? E economizar impostos. Economizar, na verdade, por uma revisão, né? Não está mudando nada, ele está revisando lançamentos para garantir qualidade. Ele vai ter um risco muito menor de uma complicação lá numa fiscalização, tanto da LCDPR quanto da declaração, e ainda pode economizar algum imposto. Também, saber questionar se houve alguma integralização de bens, né? Se esse cara criou uma empresa, criou uma holding e integralizou bens ou benfeitorias da atividade rural, isso vai ter que entrar como receita da atividade. E isso, às vezes, passa batido também. Aqui, a gente aumentaria o imposto a pagar, né? Porque se eu estou integralizando, se eu estou criando uma pessoa jurídica e estou entregando bens ou benfeitorias da minha atividade, é uma receita. Mas olha o problema que pode dar lá na frente, né? Eu já peguei alguns. Se eu tiver a abertura dessa empresa e não levei a tributação àqueles bens que eu estou entregando. Que loucura. E isso aí é uma coisa que eu não sabia, cara. Isso aí eu desconheci. Então, isso aí. a terra, é uma informação... né? A terra nua é um bem que não é da atividade rural, é um bem lá do teu, né? Tua propriedade. Então, a integralização do imóvel rural, do bem, da terra nua, numa pessoa jurídica, numa holding, não vai gerar imposto de renda. Mas se eu tiver lá na matrícula averbada um galpão, se eu tiver... Sim, benfeitorias em cima. As benfeitorias. Se eu estou entregando junto gado, se eu estou entregando junto para a empresa máquinas, tratores, tudo isso tem que entrar como receita da atividade rural no ano que eu fiz aquela entrega. Então, isso também é algo que passa muito despercebido. Já peguei também trabalhos que foi problemas que caíram em fiscalização porque não levaram a tributação. E aí, agora, com aquela mudança sutil que eu trouxe lá no início, os bens da atividade, as benfeitorias vão ter valor anterior e valor final. E se eu zero um bem esse ano, esse bem tem que estar lá nas minhas receitas. E aí a Receita Federal vai conseguir cruzar melhor essa informação. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Outro ponto que é importante, as compras de terras. Então, sempre questionar se haviam benfeitorias na compra também, porque se eu tinha benfeitorias, e aí não adianta fazer na escritura lá que 70% é benfeitoria e 30% é terra nua, né? Tem que saber de fato se existiam, se está averbado, e se tem benfeitorias naquela terra que eu comprei, essas benfeitorias podem ser aproveitadas como despesa também. E aí, isso pode reduzir o imposto a pagar se eu não tivesse atentado a esse detalhe, né? Tratado aquela terra que eu comprei só como terra nua, se de fato houvesse benfeitorias, é mais uma despesa que eu vou poder incluir lá e diminuir o resultado. O 8º item é o pagamento em produto, que dá bastante confusão. Então, tanto no barter, né, quando eu recebo os insumos e aí depois eu entrego o produto, essa informação tem que constar lá na declaração e no LCDPR. E o principal, quando eu compro fazenda com produto, né, isso é bastante comum. Eu faço o pagamento daquela fazenda com produtos, né, em vez de pagar com dinheiro. Então, qual é o tratamento perante o imposto de renda? É como se eu tivesse vendido aquele produto para pagar minha fazenda. Então, eu tenho que levar a tributação como receita da minha atividade rural esse produto que eu estou entregando. E isso dá bastante confusão e dá muito problema também com fiscalização quando esses grãos não são tributados corretamente, né, como receita. Eles têm que virar... Porque tudo é em reais, né? Dentro do Brasil. Sim, então ele tem que virar dinheiro, mesmo que ele não vire dinheiro de fato, né? Mas ele, perante a Receita, ele tem que virar dinheiro para poder aparecer
senão seria um negócio perfeito, né? Não precisa oferir renda, eu simplesmente passo para frente. Então, tem que converter aquilo em reais, né? E vai ter que fazer, então, levar a tributação. Todo grão que eu entrego é como se fosse uma venda minha. Isso é uma revisão importante a fazer também. Da mesma forma, os arrendamentos, que é o ponto de atenção 9 aqui na listinha que eu montei, porque os arrendamentos da mesma forma. Tem arrendamentos que são pagos em produtos, eles têm que ser levados à tributação fora da atividade rural. Aqueles quando eu recebo, né? Mas quando eu pago o arrendamento, seja ele em produto ou dinheiro, eu posso usar como despesa da atividade rural. E aí a gente entra num ponto sensível também aqui, Gabriel, Jonas e Paulo, que tem também muitos produtores que a gente sabe, e a gente viu aqui, não está falando, estamos falando até vendo na Operação Declara Grãos também, nas outras operações que tiveram no resto do Brasil, Declara Agro no Paraná, de grão em grão, todas essas operações pegaram também arrendamentos em que havia ali uma combinação de não se declarar esses arrendamentos, né? Ou até por desconhecimento que tinha que se informar lá nos pagamentos efetuados. Então, às vezes, a gente acaba não declarando esse arrendamento e aumentando o imposto a pagar. Em muitos casos, se eu não estou colocando o custo do uso da terra, o meu imposto vai ser muito maior do que deveria ser. E aí isso tem que ser colocado na balança. Eu tenho que regularizar esses arrendamentos que eu pago, eu tenho que declará-los corretamente, porque isso vai me reduzir imposto. Então, é um ponto também que a gente tem que questionar. Esses arrendamentos, por que eles não estão sendo declarados aqui? É equívoco, eu não sabia. Então, vai colocar lá como despesa. Eu não tenho contrato, mas tu tem um contrato, nem que seja de boca com aquele cara, né? Tu não tem como estar pagando um arrendamento sem ter alguma relação. Então, vai ter que informar, infelizmente, tem que constar lá para tu poder, além de reduzir imposto, evitar uma multa lá de 20% sobre o valor que está pagando por não ter informado nos pagamentos efetuados. Então, por isso que eu acho que o arrendamento também é um ponto fundamental para fazer essa revisão. E a última, o item 10, ele vai corroborar com todos esses outros 9 que a gente viu, que é fechar o caixa da declaração antes de transmitir para o fisco, que é o cálculo ali da disponibilidade fiscal. O que é isso? Eu não posso adquirir bens, aumentar patrimônio, sem que eu tenha origens tributáveis ou rendimentos isentos ou então empréstimos tomados. Então, o que eu tenho que fazer? Antes de transmitir para o fisco a declaração, eu tenho que ver quanto que eu tive de variação patrimonial e se eu tinha rendimentos e empréstimos suficientes para cobrir aquela variação patrimonial. Então, não adianta também eu pensar em várias artimanhas lá para economizar imposto, reduzir o meu resultado da atividade rural, mas aí eu não ter caixa, origem fiscal suficiente para cobrir os meus gastos e também aquele aumento de patrimônio que eu tive. Então, o círculo é redondinho, né? Vai fechando. Não adianta, eu posso achar várias artimanhas aqui, mas na hora lá, o meu caixa vai faltar, né? E vai acabar entregando uma situação para a Receita. Se eu fechar o caixa, se eu conferir essa declaração, e a gente tem um mês a mais para fazer isso, eu consigo ver algumas inconsistências que podem ser ou por omissões ou até por erros ali. Esqueci de informar o contador de alguma situação, e aí eu vou revisar. Se está negativo o caixa, alguma coisa tem errado, eu vou voltar nesses itens aqui e revisá-los. Então, acho que esses 10 pontos aí garantem bastante segurança e podem trazer economia também para o produtor. Sempre observar isso quando a gente vai falar aqui, principalmente em adiamento, que tem esse mês aí, não tem nada a se fazer a mais a não ser pensar na qualidade dessas informações e a revisão desses dados, eu acho que é o ponto que o produtor tem mais a ganhar. Cara, pode falar aí. Não, o que eu ia falar era o seguinte, tudo que o Hugo falou aí, né, japonês, a gente vê que não tem a ver com não tem nada a ver com artimanha, né? Assim, não tem a ver com achar um jeitinho. Não, se tu tem organização do negócio, se tu tá com as informações organizadas, tu só vai olhar para elas e entender, né? Isso aqui é um financiamento que eu peguei, o banco pagou lá a máquina e eu peguei o bem. No momento que a nota veio com o bem, é despesa. É 1.500.000 de despesa que eu posso jogar toda na declaração, porque eu vou pagar isso ao longo do tempo e depois o que vai entrar na despesa é só os juros lá de financiamento e tal, né? Que é
normal. Se eu tive ou não prejuízo, é organização, né? Então a gente só está falando de organização aqui. Esses 10 pontos o cara pode pegar agora. O produtor rural, a produtora rural que está nos escutando agora, pode ter anotado todos esses 10 pontos. Se ele e ela não tiver uma organização básica, não consegue chegar nesses 10 pontos. Né? E é o que eu ia Então, dizer, assim, né? Tem muito eu ia produtor falar- que sabe, conhece esses 10 pontos, sabe dessa questão dos investimentos que o Gabriel comentou, mas o que eu trago também aqui é que isso é muito fácil de passar, principalmente como o Gabriel também disse ali, que tem o regime de caixa. Eu vou olhar saldo bancário, eu vou olhar lá o que saiu, o que entrou no meu banco, e não é bem assim. Essas situações mexem com umas exceções ao regime de caixa, que é uma complexidade. Então, é bom a gente sempre reforçar, e acho interessante até ter esses 10 pontos ali no escritório para lembrar, né? Cara, antes de entregar essa declaração, ou até antes de virar o ano, que é o melhor, né? Planejar, pensar como é que tá esses pontos aqui para a gente ter uma real projeção de quanto vai se pagar no ano seguinte. Exato. Eu ia comentar justamente isso aí, cara, porque é o seguinte, muitas vezes, por movimentar uma grana violenta, né, cara, a gente tem uma grana violenta que movimenta, ainda mais com o aumento... É só olhar para o PIB aí, né? Exatamente. Teve uma movimentação maior. O que muitas vezes me parece, né, e acho que a gente até já conversou sobre isso em off, é que muitas vezes a Receita pensa que o cara faz de má fé, né, de não fazer e tal, mas não é, cara, é que o cara não sabe. É ignorância Ele nem mesmo, viu. muitas vezes. Ele nem viu, nem sabe que existe esse negócio, e sempre fez assim, e agora provavelmente vai ter que caminhar um pouco mais rápido nessa questão de organizar as informações e tudo mais, né? Porque é o que você falou, né, Gabriel? O negócio é só organizar, cara. Se tiver tudo organizadinho, Cara, você chega lá e faz, né, cara? o professor Ortiz, que gravou com a gente, né, também mês passado, o professor Ortiz, um dos cursos que ele faz, a gente estava... Porque daí os cursos dele não são gravados, assim, né? É tipo aqui, né? É ao vivo e tal, fica gravado depois para tu poder assistir, mas ele sempre faz uma aula bem dinâmica. E aí, numa das aulas de um dos cursos que eu fiz com ele, eu lembro que chegou nesse lance de tem que ter, né? Tem que ter dinheiro, tal, que ele defendia que, cara, tu tinha que ter dinheiro em caixa, tal, né? Aí uma produtora rural, inclusive, que estava na aula, ela falou assim: mas daí, cara, se eu tiver dinheiro em caixa, aí, pô, aí o imposto de renda vem e me come pela perna, não sei o que tal. Daí ele levantou um ponto interessante, assim, ó, mas quem é que disse que é ruim pagar imposto de renda? Perfeito. E aí, cara, foi a mesma coisa que, tipo, jogar um balde de água gelada no braseiro, assim, né? Fez aquilo. E aí todo mundo quieto, né, cara? E aí ele veio e aí ele deu uma aula em cima disso aí. Por quê? Por causa da organização. Ele falou, ó, o que a gente tá falando aqui é de organização. E assim, tu só vai ter problema com o imposto de renda, assim, tu só vai ser ruim tu pagar imposto de renda se tu não souber porque tu tá pagando e tal, né? Se tu tiver desorganizado, não sei o quê. Porque daí o que vai acontecer? O cara vai chegar lá no final e vai ter um imposto para pagar de uma grana que ele não sabe onde é que tá. Por quê? Porque ele não sabe mesmo, né? Passou, ele não viu, não tá organizado e tal. E aí ele perde também esses 10 bondinhos aí. Esses 10 bondes que o Hugo colocou, ele perde também. Porque ele não tem organização. Então, assim, por isso que a gente bate em cima do negócio da gestão, né, cara? E que o Hugo sentiu falta lá na primeira edição do livro dele, que ele falou no início ali. Ó, eu senti falta de falar pro cara como é que o cara faz um DRE, como é que o cara faz um fluxo de caixa, como é que o cara faz um balanço e tal. Por quê? Porque isso é o básico, negão. Entendeu? Tu tem que ter isso aí, porque senão não consegue usar essas ferramentas, né? De que pode... Não, e essa questão aí eu acho que é um grande problema que às vezes a gente também não se dá conta, né? E por isso que eu trago aqui algumas situações de revisão que vão dar até mais imposto, mas vão dar mais segurança.
E a gente fica pensando nisso, né? Eu não quero pagar imposto, a gente pega muito produtor, não quero pagar imposto, eu quero reduzir imposto, não quero pagar imposto. Mas se for pensar, né, um planejamento perfeito, aquele que não paga imposto, o cara pode estar tendo um baita prejuízo lá e está quebrado, inclusive, né? Então, se o cara está pagando imposto, se o cara está pagando imposto é porque o negócio dele está indo bem, né? Na maioria dos casos. E o passivo, né, cara? Porque assim, ó, tem dois detalhes aí, né? Nessa questão da organização para não pagar imposto. Se eu comprar uma máquina, eu posso integralizar ela ali e tal, e não vou. E ela vai entrar inteira como despesa. Mas assim, se eu não tiver organizado, aí tem um monte de problema que eu vou estar gerando com a compra das. Mesmo que eu tenha o dinheiro para pagar ela, mesmo que. Sim, eu preciso daquela máquina, né? Eu tenho escala para aquilo, tal. E tudo isso vem antes, né? Tudo isso vem antes nessas ferramentas que tu falou, que tu colocou lá no teu livro isso agora. Isso eu sempre falo, né? Para tu tomar uma decisão tributária, tu tem que analisar antes teu fluxo de caixa, tu tem que analisar teu DRE, tem que ver as depreciações que estão lá, né? Tu tem que analisar teu balanço patrimonial. Tu tem que ter o máximo de números possíveis com ferramentas montadas de forma simples, né? Não precisa ser nada muito elaborado, mas tem que ter subsídio. Não adianta pensar todas as decisões tomadas por uma questão tributária. Porque aí tu vai quebrar. Tu não vai pagar imposto, mas tu vai pegar muito financiamento para economizar imposto, vai ficar pagando juros, vai chegar uma hora que tu vai quebrar, né? Então eu sempre digo que o produtor ele tem que pensar mais em médio e longo prazo, né? Porque às vezes também eu falei isso até no outro episódio e trouxe um exemplo com números ali. O cara pode estar tentando economizar o imposto agora, ele acha que está economizando 27,5%, e na verdade ele está arranjando um passivo de 70% do resultado dele para frente. Exato. Então, ele tem que pensar e planejar esse médio e longo prazo. Eu ia até te pedir isso, Hugo, agora, que é o seguinte: para uma conta rápida e bem clara, assim, para o pessoal, para quem está nos escutando e quem está nos assistindo, que esse é o primeiro episódio que vai para o YouTube, né, japonês? E assim, para quem está escutando agora, para cada R$ 1.000 que ele não que ele teria que pagar de imposto e ele não paga por erro, por negligência, por não querer declarar, por fazer sacanagem, por qualquer coisa, para cada R$ 1.000 que ele não pagou de imposto, se ele sofrer uma fiscalização, quanto que isso vai virar? Para cada R$ 1.000? Pagar mais 1.700. Pagar mais 1.700. Exatamente. Então, assim, é isso que eu estou dizendo. É isso que a pessoa tem que olhar. Esse passivo, e olha só, não é R$ 1.000 que a galera dá uma mexida. Não é 1.000, né? A gente sabe. Então, assim, tu imagina, para cada 1.000 é 700. Os 1.000 e mais 700. E depende de quanto tempo isso levou para ser descoberto, né, Hugo? Tipo, e tem 5 anos também que o cara fica na berlinda ali, né? Depende se vai configurar fraude, simulação, pode até, às vezes, questão até criminal, né, que pode vir, então... A ideia não é criar, fazer um pânico aqui e tal, Não é isso. É que assim, ó, se o produtor tiver um mínimo de organização, e é o que o Hugo falou ali, quem comprar o livro vai ganhar uma planilha lá e tal. Cara, é assim que tem que começar, né? Tu tem que ter um mínimo de organização. Tem produtor que já consegue investir num sistema, tal, já tem uma pessoa trabalhando lá, não sei o quê, mas tem produtor que não. Mas o cara tem que ter organização. E assim, com os preços que a gente tem aí de commodity e tal, cara, não precisa ser um mega produtor hoje para chegar no nível, né, no faturamento bruto, porque o LCDPR, galera, é em cima do faturamento bruto, é em cima da receita bruta, não é da receita líquida, né? Então, assim, receita bruta de 4.800.000 não é difícil de alcançar, a gente sabe, a gente está, né, no meio aí, e então, assim, o que a gente está fazendo aqui é tentando trazer uma luz para esse assunto, porque é um assunto sério. É um assunto sério. Tem 3 coisas aí, ó, que estão impactando diretamente nos resultados e na vida do produtor rural. Os custos de produção, que tem aumentado bastante, né? Eu tive fazendo uma análise dos números aí, 44%, cara, de aumento, em média, por hectare de soja.
tá? Olhando os números dos nossos clientes. Um outro ponto é o crédito, que a gente já conversou também sobre isso aqui no episódio passado, que o crédito subsidiado lá com juro controlado está caindo, e o japonês até trouxe um dado na ocasião que no Mato Grosso, nos últimos 5 anos, caiu 6 pontos percentuais a participação do crédito subsidiado para produtores rurais. E o terceiro ponto, que eu acho que também é um negócio que está impactando demais, é a fiscalização, o rigor da fiscalização, sabe, a Receita Federal ela está muito em cima mesmo, e não só a Receita, né? A Receita Federal e a estadual também, essas questões de ICM e tal. Então, tem que ter gestão, né, cara? De algum jeito o cara tem que estar controlado, ele tem que saber, não tem como tu tocar o negócio sem ter controle. A vida da gente não funciona sem controle, né, cara? E por isso que é importante aproveitar esse mês aí para revisar. Tava fechado. Ganhou, né, cara? Ganharam 30 dias. E aí a gente vê muito também, né, a preocupação quando fala em receita, malha fina, não vou cair na malha fina, minha declaração foi processada, não estou na malha fina, tá ótimo. Eu trouxe aqui um levantamento para a gente ter uma ideia, né? A malha fina, em 2020, que é o último levantamento que a Receita fez, devolveu para a Receita, né, de números lançados errados, né, devolveu em reais 320 milhões de reais. É bastante até na malha fina, mas perto de toda a arrecadação. E as autuações fiscais, que é aquela que vai ter a pergunta do auditor, a cartinha te perguntando, pedindo para prestar esclarecimento, devolveu só nas pessoas físicas 6 bilhões de reais. Então, se for pensar, eu não caí na malha fina, minha declaração está legal, a minha preocupação é a malha fina, passei legal. Não, cara, tem mais 5 anos ali que pode vir essa autuação que, nas pessoas físicas, foi de 6 bilhões em 2020. Então, se for pensar a malha fina, ela representa um pouquinho mais de 5% do que, na verdade, é o grosso, que é o que a Receita pega em autuações fiscais, né? Então, tem que se preocupar com aquilo que a gente não consegue enxergar agora, né? É melhorar a gestão para pensar em médio e longo prazo, a gente está muito mais seguro para, se a Receita Federal mandar uma cartinha, uma autuação, a gente vai responder que está tudo ok e vai encerrar o processo. Então, tem que pensar sempre na frente, porque a gente não sabe o que pode vir de autuação. A gente falou daquele exemplo, né? Para cada R$1.000, se pensar na multa de 150, para cada 1.000 vai vir mais 1.500. Então, vai ser 2.500 que eu vou pagar lá na frente, com todos aqueles juros, dependendo de quanto tempo que foi para frente. Pode ter multa até de mais, 250, 225, vai depender de como for enquadrado. Então, tem que se importar muito mais com o que lá na frente. Não adianta eu achar que estou economizando imposto agora e trazer problema muito maior no futuro, né? E compromete boa parte do negócio depois, né, cara? Porra. Porque, imagina, é uma pedrada violenta. A multa de 150% dá 70% de um resultado, né? Se tu faz isso em 5 anos, tu imagina como é que tu te mantém com 30 e mais o passivo para frente para pagar? Não mantém. Não mantém. Aí é o planejamento tributário perfeito, esse aí não paga mais imposto. Brincadeira de mau gosto. Mas é a realidade, né, cara? Aqui a gente não costuma passar pano, assim, a gente quer chamar atenção mesmo para a realidade da coisa. Porque quando a Receita bater na porta, ela não vai estar se importando assim, se vai falar duro, se vai falar macio. Vai chegar e vai dar no meio e já era, não tem conversa, né? E, Hugo, pra gente ir pros finalmente aí, cara, a gente teve, como eu falei ali antes, a gente teve junto aí em Rondonópolis, a gente conversou bastante sobre alguns casos que você vivenciou junto com produtores rurais, né, cara? Conta pra gente, assim, alguns casos práticos, né? Que você poderia deixar aí um passo a passo, talvez, ou mostrar pra gente, pro cara não dar essa bobeira, né? Porque você já deixou ali, já deu seus 10 tópicos ali, mas o que você viu já, de fato, que aconteceu e que, porra, poderia ter sido evitado? Cara, isso vai ser tipo o meu sucesso.com do... tá ligado? É case real aí, case real.
Cara, eu tenho um exemplo aqui, tem vários exemplos que eu posso trazer de fiscalização e é muito difícil a gente falar porque geralmente são casos reais de fato, porque eu presenciei, né? Mas eu vou falar de um caso que eu já peguei mais de um, peguei no mínimo 3, que aconteceu bastante, e a gente está falando aqui de fiscalização por problemas, por erros, né? Então esses erros a gente não tem como prever, eles são involuntários, a maioria desses erros das 10 listas lá. E aí tem várias autuações que eu já peguei nesse sentido, da multa de 150%, do cara se apavorar, ir lá, entregar tudo que o fiscal está pedindo, não formular uma defesa correta porque está com medo, achando que vai levar uma baita de uma multa, e na verdade, às vezes, ele até tá correto, ele não teve a intenção, enfim, tem vários casos aí por equívocos. Mas tem um caso específico que eu acho importante trazer, que é eu falei um pouco ali no arrendamento, né, que é um pagamento lá por fora, vamos dizer assim. Vamos falar bem aberto aqui do que pode acontecer. Então, vamos lá. Real, né? Tá certo, é isso aí mesmo. Comprei uma fazenda e aí eu estou ajudando o vendedor, vamos dizer assim, entre aspas. Eu combinei com ele. Eu falei lá nos 10 itens do exemplo do arrendamento. Combinei que eu não vou declarar aquele arrendamento para o cara não ter que pagar uma baita tributação lá. Isso a gente sabe que acontece e está na Declara Grãos. Eu não estou trazendo uma novidade, né? Uma operação aí da Receita Federal com divulgação de publicidade total. O cara vai lá, combina que ele não vai declarar para ajudar o vendedor da fazenda. Então, peguei 3 casos, no mínimo, exatamente assim. Então, o que aconteceu? Vou fechar a venda oficial por um valor menor, aquele cara, o vendedor vai declarar por um valor menor e a diferença eu vou entregar em produto para ele e ele vai vender lá como se fosse produção própria. Então, não estou ensinando ninguém aqui a fazer planejamento tributário. Estou falando de algo que não dá certo e vou dizer o porquê que não dá certo. Beleza, eu estou ajudando, é uma questão negocial, claro. Vou fazer um bom negócio, vou ajudar o cara e vou ter também uma contrapartida ali dentro de uma questão negocial. Beleza, fechei entre as partes. Tá, beleza. Comprei a fazenda, já estou aqui. Lá no 3º, 4º ano, a Receita manda uma cartinha lá para aquele vendedor. Porque em alguma coisa de todos aqueles processos lá que a gente trouxe aqui, né, de todo o processo de fiscalização dos cruzamentos de dados, algo chamou a atenção e a Receita pediu esclarecimentos. Nesse caso, e alguns casos que eu já vi, 3 iguais, o que aconteceu? O vendedor, ao invés de entregar a escritura ou aquele contrato lá com valor menor, entregou o contrato que era entre as partes, aquele contrato secreto com o valor total daquele imóvel. Caso real. Tá. Então, o que aconteceu? O vendedor se lascou, né? Porque ele que queria, ele foi favorecido daquele negócio e ele está entregando o ouro para a Receita. Na primeiro momento, a primeira vez que eu peguei a situação, eu também pensei, vai dar um baita prejuízo para esse cara lá que vendeu a fazenda e achou que tinha economizado. Só que por que eu estou contando esse caso? Sabe quem que no fim do processo teve o maior prejuízo? O cara que estava comprando a fazenda e tentou ajudar o vendedor. E aí agora eu explico por quê. Esse cara que comprou a fazenda, ele estava entregando a produção, estava entregando os grãos para aquele cara lá, o vendedor. Qual foi o que o vendedor sonegou de imposto? Ganho de capital. Ele pagou um valor de ganho de capital a menos. Ganho de capital na época era 15%. Beleza, ele pagou a diferença dos 15% com uma multa, pagou imposto. Só que ele conseguiu abater daquele grão que ele recebia e vendia como se fosse a atividade própria dele. E não era. E ele pagava quanto naquela venda? 27,5% do resultado. Então ele abateu e ainda ficou com uma diferença que ele pagou maior de imposto. Porque ele não se planejou, ele achou que estava economizando ganho, na verdade ele está pagando até mais lá naquela soja que ele vendia como produção. E o cara que comprou a fazenda, que achou que só estava ajudando o vendedor, toda aquela soja que ele entregou e ele não levou a tributação, ele não emitiu nota, 27,5% mais multa de 150 em cima dele. E ele não tinha nada para bater, porque ele não tinha levado a tributação nada. Eu não sei se eu consegui ser claro aqui, mas é um caso bem emblemático para o cara perceber que eu estou tentando ajudar, estou achando que eu estou fazendo um baita negócio, que eu não tenho nada a perder, porque eu estou com tudo correto, eu estou ajudando o vendedor. E, na verdade, eu, como comprador, fui o cara que levou a maior autuação e maior prejuízo perante o fisco. E aí vale para aquele cara também que combina de não declarar arrendamento para ajudar o dono da terra, e aí é multado lá em 20% daquele valor, que isso é legislação direta, não é nem processo que tenha que se argumentar, tá lá. Tudo que eu paguei e não declarei lá na ficha de pagamentos efetuados é 20% de multa sobre o valor que eu deixei de declarar. Então, tudo isso é para conscientizar, né?
que a gente tem que estar ciente das operações, também planejar a venda desses imóveis, porque nesse caso aqui o cara podia nem pagar imposto sobre ganho de capital lá, ou pagar um valor menor do que ele realmente pagou lá na venda daquela soja. E o comprador achando que estava ajudando, o cara que não estava ajudando foi o maior prejudicado, que teve a autuação maior. Então, cuidado quando a gente for fazer, pensar sempre na segurança, fazer a operação da maneira correta, porque aí a gente vai ter no máximo o que o Gabriel falou, pagar bastante imposto, mas sabendo que a gente está tendo um resultado bom, se está pagando imposto, está tendo um resultado, e que lá na frente a gente vai manter esse valor conosco, não vai ter uma surpresa de uma autuação, ter que pagar um valor que não se tem mais no fluxo de caixa, que aí pode quebrar o negócio, né, que são valores expressivos, como a gente comentou aqui. Cara, que treta, hein? E aí, tipo assim, tu veio com 3, né, cara? Então, assim, se tu já pegou 3, assim, é um negócio que é muito comum, talvez, de acontecer, né? E aí, se o cara, e como tu falou, assim, se o cara não tem porque se não tem uma orientação boa, né, de algum profissional que está acostumado com isso, não faz uma defesa, tal, achando que, não, se eu fizer uma defesa, os caras já vão achar que realmente que eu tô de sacanagem e tal, porque eu tô fazendo a defesa. Não, mas a defesa é necessária. Caso, não, e aí tu vê nesse caso, se o cara fizesse uma defesa ruim, esse vendedor era o cara que ia ser o maior prejudicado. O que ele conseguiu fazer? Quem ele contratou para fazer defesa? Ou ele pensou, cara, eu já paguei lá, eu vou tentar abater. Uhum. Então, isso aí pode ser que se eu for fazer, como eu falei, na ânsia de responder rápido, fiz porque eu estou apavorado, eles falaram que processo crime, eu vou entregar tudo que eles querem, eu não explico como foi a situação. Esse cara explicou como foi a situação, e aí ele conseguiu pagar menos imposto do que aquele cara que tinha ajudado ele no caso. Claro, virou um problema entre eles, né? Era uma questão que eles tinham fechado no boca a boca, mas na hora de acertar com a receita, cara, aí não tem essa questão, né? Cada um vai fazer a melhor forma possível para si. Cada um fez a sua defesa e aí a fiscalização. E outro ponto importante, que a Receita chegou nesse comprador através de uma fiscalização de um outro assunto lá do vendedor, nenhuma delas. Isso agora que eu lembrei até, era um outro assunto que ela estava fiscalizando e ela pegou, opa, e essa compra aqui, vamos lá olhar, essa venda aqui, perdão, vamos lá olhar como é que foi esse cálculo desse ganho. E aí flagzinha lá. O comprador, né, que já estava lá quase fechando a prescrição, teve que voltar e pagar lá toda, e foi uma autuação bem pesada. Os 2 casos ali eu acabei acompanhando, o terceiro caso não participei da defesa, mas deve ter sido na mesma linha aí, que todos eles não eram clientes meus, né, para ficar bem claro também, foram pessoas que procuraram quando já estava estabelecido o problema, né. Então, geralmente quando é alguém que me procura antes, a gente já orienta tudo isso, quem me conhece sabe que eu sempre vou, eu não sou um cara que acha que é um garantista do fisco, assim, que pensa que o cara tem que sempre pagar o máximo de imposto possível, mas ele tem que ter organização e fazer correto. Tem muita forma de planejamento tributário dentro da lei, cara. Então foge disso, foge dessas artimanhas, sim, porque aí vai ser bom para todo mundo. Tu tem que pensar fora da caixa, tu tem que achar estratégias. Planejamento tributário não é fazer o óbvio, mas ao mesmo tempo também não é fazer isso aqui, que isso aqui é óbvio que não vai dar certo. Mas sabe, Hugo... Desculpa, é muito importante assim, expor assim, esses casos, cara, porque sempre tem um milindre, né, até de falar às vezes nessas coisas, mas é muito importante porque a gente nota a dificuldade que o produtor está tendo de se adaptar a essa nova realidade de fiscalização, né? Esses modos de operação aí antigos e essa esperança de que não vai acontecer nada, não, isso aqui não vão me encontrar, isso aqui tem uma auditoria, não sei o quê, sabe, tá demorando para o produtor entender que isso não é mais assim, sabe, não é primeiro entrega a declaração, depois diz como é que foi, sabe, agora a gente já diz como é que foi quando entrega a declaração, né? Quando entrega lá o LCDPR, a gente já está dizendo tudo que aconteceu, tudo que for fora daquilo que a gente disse, né? Depois a gente vai ter que explicar muito bem explicado. E está muito difícil de ver o produtor aceitar isso, né? Entender que, cara, mudou, as coisas mudaram. Então, acho que expor esses casos aí é muito importante, assim, pode ser chato, assim, para alguém escutar, mas a gente tem que expor, cara. A gente deve ter pego muita coisa já, assim, nesses últimos 3, 4 anos aí agora já... Esses dias eu até vi uma charge aí na internet, né, que dizia, eu não lembro bem assim, mas era o cara lá, não era um produtor, mas o contribuinte na frente do fiscal da Receita.
quanto é que eu tenho que te pagar? Aí o cara dizia, tu que tem que me dizer quanto que eu tenho que te pagar. E aí, tá, mas quanto? Me diz que eu te digo se tá certo. Tá, mas então tu sabe quanto tem que te pagar? Me fala quanto eu tenho que te pagar, cara. E na verdade é isso, é pior ainda. Eu vi essa chargezinha muito tudo boa. que tu tem que pagar. Ela sabe. A Receita já sabe tudo, ela só quer ver se tu vai te embananar lá, É. falando alguma bobagem, que é aquela atuação lá. Olha o crédito tributário, 6 bilhões em 2020, cara. Isso aí é coisa que tu... É erro que dá benefício futuro. É tipo a máquina da mentira aquela, né, cara? Que o cara, quando começa a calibrar a máquina, né? Teu nome é Hugo Monteiro da Cunha? Não, né? Tipo, tu é casado? Sim. Tem filho? Não. O negócio, cara, ele vai entregar, né? Assim, ali ele calibra. Beleza, agora... Da mentira. É igual pegar só que a receita vem calibrando a máquina há muito tempo. A máquina tá calibradinha, agora é só isso aí que o Hugo falou, né? E, Hugo, deixa eu fazer uma pergunta que não estava aqui até, a gente não tinha anotado para fazer essa pergunta, mas no episódio que a gente gravou contigo, lá no episódio 10, a gente falou sobre... tu falou assim, ó, se eu fosse um auditor da Receita, eu ia olhar para isso aqui na hora, que é aquela questão do caixa em trânsito lá, né? Uhum. E aí, cara, tu chegou a ver alguma coisa a respeito disso? Tu continua com a mesma opinião? Continuo com a mesma opinião. Se eu fosse um auditor, ia ser a primeira coisa que eu olhar. Tudo que é operação obscura vai ter que estar lá, porque é a conta que eu consigo lançar. Só que é aquilo que eu disse, né? Claro, não posso estar errado, pode ter algumas autuações pontuais, mas pelo que eu vejo assim no macro, a Receita praticamente está fazendo ainda um teste com o produtor, sabe? Tipo, ela sabe aquilo que a gente falou, ela sabe que tem que pagar, mas quer ver o que o cara vai dizer. Então, ela sabe que as informações no início estão muito erradas, cara. Quem tem um bom software, quem faz o acompanhamento, quem está organizado, vai ter as coisas corretas. Mas tem muita gente que teve que ir às pressas, como a gente comentou ali. Peguei muita gente me ligando apavorado. Descobri que eu tenho que enviar o livro caixa ano passado. O cara me soube que ia ter que enviar em 20 de maio. E ele não tinha software. Então isso aconteceu muito, né? Então ele sabe que tem muita coisa errada e eles agiram no passado muito na conscientização, né? Pegaram as principais contas com erro, fizeram carta aberta, né? Não mandaram carta para o contribuinte, alguns até podem ter mandado, mas fizeram reuniões aí com o Farsul, Senar, com outros órgãos para conscientizar. E aí eu acho que no momento que passar, cara, agora tem que rodar. Esse cara agora não pode mais dar desculpa que ele não está acostumado com essa automação de dados. Aí eu acho que vai ser a hora que os caras vão vir. E lembrando, né? Geralmente a fiscalização vem no 4º ano, né? Esse caso que eu trouxe do exemplo, no 5º ano ele não poderia mais cobrar. O cara veio no 4º, ele vai buscar tudo lá. Então isso aí pode acontecer também. A gente pode estar numa fase de teste, mas que não seja também paz e amor assim, né? Lá na frente, quando estiver perto de prescrever, aí os caras vão me olhar. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, eu ainda não vi. Mas vamos ver num podcast futuro aqui. Acho que a gente vai chegar com alguma atuação nesse sentido aí na numeragem. E o cara, quando descobrir, ele vai estar com passivo de 4 anos, né? Ele pode estar 4 anos fazendo coisa errada. Já. A Receita tá fazendo uma não deu nada. A Receita tá fazendo uma poupança lá. Tipo, que o Hugo falou aí. 6 bi, cara. 6 bi. Muita grana, é muito erro, cara. É muita coisa. Nesse caso dessa mudança, né, assim, essa mudança do imposto de renda, ela, há algum tempo não acontecia tão forte, né? E além do produtor, que ainda não se conscientizou, eu acho que tem um caso pior ainda, que é o próprio contador, que também não se conscientizou a respeito disso, né? A gente tem, assim, acompanhado muito a resistência também de muitos contadores a aceitarem que mudou o formato do negócio, que a fiscalização agora é outra, que a forma de apresentar a informação é outra, que é preciso ter um acompanhamento próximo, né, do produtor, que não é uma coisa que se resolve em 2 meses. Eu não me lembro se eu falei até, Jonas, desculpa te interromper, não me lembro se eu falei no outro episódio, mas o grau de acerto da fiscalização é de 91%, cara. Nossa, então, você imagina, cara, eles não jogam para perder, eles já vão... Não tem... E é mecanismo de evolução, né? A todo ano. Vai na jugular. Então, cara, não tem mais esse modelo, a gente está falando abertamente aqui para ajudar o produtor. Não. Até peço desculpa se alguém se sentir ofendido, a gente não está falando, criticando ninguém. Eu pego muita gente assim que vem falar comigo para me contratar, porque está precisando de ajuda,
e aí me fala comigo como se fosse um padre, assim, se confessando os pecados. E, cara, a gente sabe que isso é o que existe no agro porque é um ambiente que favorece a informalidade. E na maioria dos casos o cara não sabe que está fazendo errado porque a vida inteira ele fez assim, o contador orientou ele a fazer assim, pego muita gente que é assim. Cara, mas agora que está me dizendo isso, porque até o ano passado meu contador, que era o contador antigo lá, que vem desde o meu pai, do meu avô, ele nunca me disse isso. Então, a gente tem que entender que é uma realidade do agro, porque é um ambiente que tem muita informalidade ainda, porque tem esse tratamento simplificado de poder operar na pessoa física. Mas, da mesma forma, se outras atividades também operassem na física, se a gente for falar de empresa de simples nacional, de empresas que não têm muita organização, também tem muita coisa errada. A gente não está falando para crítica, a gente conhece o meio, está trazendo coisas que deram errado para vocês não caírem nessas armadilhas. Né? Então, exatamente. Tem outras operações que em outros momentos a gente pode falar e pode botar mesmo o dedo na ferida, como o Paulo está trazendo. Mas acho importante a gente trazer antes que caia numa operação como a Declara Grãos, que trouxe coisas que a gente já via no meio, mas achavam que isso aqui a Receita nem tem como ver. E a Receita estava cuidando, tanto que veio a Declara Grãos, pegou esses arrendamentos que não eram informados, que eram entregue em produto, arrendamento disfarçado de parceria para economizar tributo, os caras que nunca declararam declaração através da nota eletrônica lá de quem comprava o produto deles, enfim, tem mecanismos que a gente nem sabe ainda onde a Receita vai chegar, como essas mudanças sutis agora desse ano para a atividade rural. Lá na frente que a gente vai ter a resposta do que ela estava pensando hoje. Né? É o xadrez. Muito cara, bom, cara. Eu não sei vocês. Que episódio aí, pica, hein? Nossa Senhora. Cara. Se você que tá aí do outro lado escutou esse episódio aqui com o Hugo, né, cara? Eu tenho certeza que levantou várias coisas aí na cabeça da gente, né? Porque a gente percebe esse cerco fechando. A gente já falou disso lá em 2020, né, cara? Desse cerco fechando e tudo mais. E aí, a hora que vem as operações, todas essas mudanças sutis aí, eu tenho dúvida que eles estão bem à frente do que a gente está pensando que talvez eles estejam, né, cara? Então, foi um baita do episódio aí para deixar a pulga atrás da orelha e mostrar que cada vez mais a pessoa, né, o produtor, ele precisa ficar organizado, né, cara? Então, obrigado aí de novo, viu, Hugo? Parabéns aí pelo trabalho, cara. Obrigado, Paulo. Obrigado, Gabriel, Jonas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre que precisarem, podem contar comigo. E para aqueles que não assistiram o episódio 10, né? Acho que é importante também ver que a gente está falando aqui de problemas possíveis e o que a gente pode fazer para revisar, para buscar uma economia e segurança. Mas no episódio 10 a gente trouxe antes, né? A gente fez antes de virar o ano. Então trazia dicas do que a gente pode fazer de planejamento antes de virar o ano, que é o ideal, né? Que aí é muito mais coisa que a gente pode fazer ainda para reduzir. E lá também a gente falou dos mecanismos mais profundamente, né? Para entender um pouco mais como funciona a Receita, a gente tem nesse episódio 10 lá. Exato. Perfeito. Eu também já vou fazer minhas considerações finais aqui. Hugo, muito obrigado, cara. É sempre um prazer, assim, gravar contigo, trocar ideia. A gente conversa muito, né? Eu sempre que eu tenho a dúvida, tu é um dos oráculos que eu tenho. E assim, uma dica que eu vou deixar aqui para quem está escutando, para quem está assistindo, é o seguinte, cara. Pega aquela listinha das 10 coisas que o Hugo falou ali e tenta chegar naquilo ali. Se tu tiver dificuldade para chegar naquilo ali, é uma flag aí, tá? Acendeu a luzinha vermelha, porque se tu tiver dificuldade para chegar naquelas questões ali, aquilo ali a Receita pode estar vendo. E tu não. Então, exatamente, te organiza para tu conseguir chegar naquilo ali antes. E conseguir te organizar para que tu não caia nessa armadilha. Tudo bem. Eu só tenho a dizer que eu vou ter que escutar uma parte aí, porque a tecnologia me derrubou aqui, mas tenho certeza que o Hugo tinha muita coisa boa para falar. Esse lembrete aí, cara, é importante tanto para produtor quanto para contador, que o mundo da Receita Federal aí mudou. O imposto de renda não é mais o mesmo que era 10 anos atrás, e não adianta ficar esperneando. Quanto mais tempo se espernear, pior vai ser. É correr de uma vez para se adequar ao que é preciso em informação, né? É ter essa informação que a Receita toda
Toda a informação a Receita tem. O produtor também tem que ter essa informação dele, né? Porque senão É fica a dele, brincadeira né, que cara? o Hugo falou, né? É ele que A informa, brincadeira que ele tá, acaba quanto eu tenho que informando pagar, para afinal? Tu Receita. já sabe? Me diz pra não precisar descobrir. É. Né? Então, o produtor tem que ter essa informação também. Isso não é uma coisa, não é um desejo, sabe, uma coisa que esse cara é enjoado, ele quer ter informação a mais do que ele precisa, ou ele é detalhista. Não, isso faz parte da atividade, né? Agora é assim, ele precisa ter essa informação para poder ter segurança no que ele está fazendo. Agradecer o Hugo mais uma vez aí, já faz 18 meses, então é isso, né? Que se falou sobre isso, né? E tu vê que a gente está falando muita coisa parecida e algumas coisas até piores, né? Porque agora já começou a ter reflexo e já começou a ter fiscalização em cima né, dessas mudanças. Dizer que quem tiver desesperado pode procurar o Hugo, que ele vai pelo menos dar, como é que é isso, unção, né? Padre também tem isso, né? E agradecer mais uma vez aí, ficar pesaroso de não ter podido participar mais, mas vou escutar o que eu não pude participar. O japonês. É justamente isso, né, cara? Porque o cara some, o cara tá prestando atenção, ele não tá falando. Na verdade, ele não tava aqui. Mas esse tem que episódio ser honesto, vai pro YouTube, cara. né? Tem que ser, Não, mas tem que ser honesto. esse episódio vai pro YouTube, a galera vai ver que tu fez fantasminha. O japonês. Uma roupinha de fumaça assim, sumiu. Sumiu. O japonês. Só pergunta pra ele, japonês. Ele sabe já. Ele sabe. Pra finalizar. Ele sabe. Pô, se ele sabe tudo isso que ele falou pra nós, isso aí... Ele já falou sabe isso pra ele quando já. tu teve com ele agora em Rondonópolis? Ou não, mas ele já fez um episódio aqui, ele já sabe. Ele já sabe. Vai lá, pergunta pra ele. Vai falar o seguinte, cara. Responde aí a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Se chover... Não precisa molhar a horta.